Revelação emocionante. Larguei meu emprego e deixei você com a hipoteca e dívida da minha esposa. A chuva caía forte, e cada gota parecia ecoar a tempestade que ruiu dentro de Paulo. Após um dia exaustivo, ele chegou em casa e se deparou com a usual visão de sua esposa, Renata, e da pequena Alice, sentadas à mesa, com os rostos desgastados pelas preocupações. O calor do lar perdido sob o peso das contas se transformará em um frio que fazia a alma estremecer. Naquele jantar, o diálogo que outrora era recheado de risos se tornou uma troca de olhares cabisbaixos e silêncios ensurdecedores. Estamos atolados em dívidas, Paulo. Isso não vai dar mais, Renata finalmente desabafou, com a voz embargada. As palavras dela pegaram Paulo de surpresa, mas, ao mesmo tempo, tocaram uma ferida aberta em seu coração, um sentimento de impotência que o acompanhava em seus dias de trabalho como servidor público. Ele se sentia preso, como se estivesse em uma jaula invisível, se arrastando em uma rotina que não fazia mais sentido. A vida que sonhara tinha se tornado uma prisão, cada dia uma repetição do anterior. O peso da hipoteca, as contas, os sonhos despedaçados. E se a gente só desistisse desse sonho? Renata questionou, olhando para o prato com lágrimas nos olhos. Paulo mal respirou. Ele também sonhava. O desejo de abrir uma padaria artesanal brincava com suas ideias há anos, um espaço onde ele poderia transformar farinha e açúcar em felicidade. Impulsivamente, após um momento de tensão e vulnerabilidade, ele lançou a bomba. Eu pedi demissão. O tempo parou. Renata olhou para ele, os olhos arregalados, e tudo o que ele ouviu foi sua própria respiração acelerada. A realidade desabou sobre eles. Você deixou a gente sem nada? Ela retrucou, a voz misturada a indignação e desespero. Enquanto os dias se arrastavam, Paulo mergulhou em sua nova jornada. As farinhas se misturavam, e aos poucos, a padaria começou a tomar forma, mas a incerteza financeira como uma sombra pendia sobre seus ombros. A casa que um dia fora cheia de alegria, agora sobrecarregada por discussões, tornava o ambiente sufocante. Ele via Renata estressada e preocupada. Meses se passaram, e cada vez mais as palavras cortavam como facas afiadas. Você não pensa em nós? Renata questionava e Paulo, entre lágrimas de frustração e necessidade, buscava sua própria liberdade. O amor ainda pulsava, mas as feridas abertas eram evidentes. Um dia, enquanto trabalhava em uma receita, Paulo decidiu se inscrever em um concurso local que poderia mudar tudo. Era sua chance de mostrar ao mundo e a si mesmo seu verdadeiro eu. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia do concurso chegou, e o coração de Paulo disparava. Ele estava nervoso ao olhar para a plateia, mas sentia a chama ardendo dentro de si. Ele precisava mais do que uma vitória, precisava de Renata. No fundo, ele se perguntava, seria essa a chance de reatar seu laço antes que fosse tarde demais? Os dias que se seguiram ao concurso foram um turbilhão de emoções. Paulo não conseguia dormir, sua mente incessantemente revivia cada momento daquela apresentação. Ele se lembrava do cheiro do pão assando, da textura da massa em suas mãos e do brilho nos olhos dos jurados quando ele trouxe à tona suas melhores criações. Contudo, o pensamento que mais o angustiava era o de Renata, seu olhar de desapontamento após sua decisão, quase como uma sombra que o seguia. Na manhã seguinte ao concurso, o resultado seria divulgado. Paulo ficou de pé, olhando pela janela enquanto o sol começava a despontar, iluminando o chão molhado da rua. As receitas que ele mesmo criou estavam entranhadas nele, não apenas como um trabalho, mas como parte de sua identidade. Ele precisava que Renata visse isso. Naquele café da manhã, o nervosismo pairava sobre a mesa. Alice, despreocupada, tomava seu leite e fazia desenhos rabiscados com canetas coloridas na toalha. Renata tentava manter a compostura, mas as sombras em seu rosto entregavam atenção. Você está nervoso, Paulo? Ela perguntou, tentando ser leve. Só um pouco, ele respondeu, tentando esconder a verdade. O telefone tocou, cortando o silêncio. O coração de Paulo pulou. Era a organização do concurso. Com as mãos tremendo, ele atendeu a ligação. Paulo, você é um dos finalistas. A voz do jurado soou entusiástica, mas a alegria não invadiu Paulo de imediato.
Ele mal conseguia compreender as palavras que vinham depois, uma explicação sobre o próximo passo, uma rodada final. Aceitei o desafio, ele disse em um impulso, deixando os jurados rirem de empolgação. Quando desligou, olhou para Renata. Ela estava com as mãos na xícara, os olhos brilhando. Isso é incrível. Você merece. Sua voz estava entrecortada de emoção. Mas Paulo sabia que a luta estava longe do fim. As dívidas continuavam lá, como uma presença indesejada. Os dias seguintes foram consumidos com treinamento intensivo e trabalho na padaria. Ele acordava antes do sol para treinar, mas sempre fazia questão de estar em casa a tempo para ajudar com Alice. Renata parecia estranha, numa mistura de apoio e preocupação. Havia momentos em que ele a via olhando fixamente para a parede, como se estivesse tentando decifrar um enigma que nunca seria resolvido. Certa noite, enquanto assava pães à luz baixa da cozinha, ele decidiu que era a hora de abrir seu coração. Com a batida dos conflitos sendo incessante, ele disse: Renata, eu sei que não está fácil para você. Eu vejo a pressão que você sente, mas eu preciso que você confie em mim. Estou fazendo isso por nós. Ele parou, esperando uma resposta. Por nós ou por você, Paulo? Renata retrucou, a voz trêmula. Quando você vai entender que, para mim, só importa a nossa família? As palavras dela cortaram como um fio de navalha. A ferida estava exposta. Um silêncio pesado se abateu sobre eles, mas Paulo não desistiu. Eu quero construir algo que possamos compartilhar, um futuro mais leve. A padaria é mais do que um sonho, é nosso sonho. No dia do resultado final, Paulo sentia como se estivesse em um campo de batalha. A plateia com milhares de olhares sobre ele, e a incerteza pesando em seu peito. Ele queria a vitória, mas queria mais do que isso. Queria o olhar de orgulho em Renata. Queria que ela acreditasse que todo o esforço e dor valeriam a pena. Quando anunciaram o ganhador, sua respiração parou. Ele ouviu seu nome, mas o que realmente ouviu foram as palmas vibrantes, o grito de Renata ecoando em seus ouvidos. Aquela era a resposta que ele precisava, uma aprovação que poderia unir seus corações novamente. Contudo, ao mesmo tempo, Paulo se sentiu dividido. A vitória poderia trazer alívio, mas também mais desafios à frente. O que viria depois? Esses questionamentos pairavam enquanto ele se virava para Renata. No fundo, o que ainda o separava permanecia. Estaria ele realmente pronto para enfrentar o que ainda estava por vir? Os dias seguintes após a vitória foram um misto de euforia e inquietação. Paulo não conseguia acreditar que havia vencido. Todos os seus esforços estavam ali, consumados em um troféu que reluzia em sua estante. Mas a realização de um sonho estava carregada de novas responsabilidades e pressão. Ele sabia que Renata e ele precisavam conversar. Mas o que ele sentia agora não era apenas orgulho, era um peso e isso o impedia de relaxar. O telefone tocava constantemente. O concurso trouxe não apenas um troféu para Paulo, mas a chance de parcerias e investimentos na sua padaria. Ele estava fazendo planos, mas as inquietações no fundo de sua mente se acumulavam. E a cada proposta que recebia, mais ele se lembrava da preocupação nos olhos de Renata. Essas oportunidades poderiam ser mais um passo em direção ao sucesso ou ponto de ruptura de sua relação. Certa manhã, ele acordou decidido. Sentou-se à mesa com Renata, que estava de olhos fixos em Alice, que brincava no chão. Acho que precisamos conversar sobre o futuro, disse Paulo, tentando manter a voz firme. Renata o olhou com uma sombra de expectativa. Sobre o que? Você venceu, não é? O que mais precisamos discutir? Sua voz estava ali, mas a frustração transparecia. Eu vou expandir a padaria. Quero trazer mais pessoas e assim mais receita. Já tenho algumas propostas que podem ajudar, mas isso significa que vou precisar de tempo e foco. Não será fácil. Ele olhou fundo nos olhos dela, tentando transmitir sinceridade. A expressão de Renata mudou. E o que isso significa para nós? Para a nossa família? A pergunta pairava entre eles como um denso nevoeiro. Significa que preciso da sua ajuda para compreender se é isso que realmente quero, se isso é o que queremos. Ele respirou fundo. Nesse momento estamos carentes de espaço e tempo, e eu não quero mais que você fique em segundo plano. Renata se levantou, caminhou até a janela e olhou para fora, seu corpo rigidamente tenso. Paulo, não é só sobre você e sua padaria. Existem dívidas, uma hipoteca. Estou sozinha nisso, enquanto você está em um mundo de fantasias com seu sonho. O que você acha que eu sinto quando você me diz que vai expandir? É como se eu estivesse em uma corrida sozinha. Você é um campeão, mas eu estou atolada por aqui. Paulo sentiu o coração apertar. As palavras dela eram como um balde de água fria. Ele queria que ela visse que o que estava construindo também era para a família, mas ela não parecia acreditar nisso.
Eu quero que você faça parte desse sonho, Renata. Eu estou tentando. Mas talvez eu não saiba como fazer isso da maneira certa. Sua voz falhou no final da frase. Foi nesse momento que Alice entrou pela porta com um desenho em suas mãos, sorrindo. Olha, papai. Fiz isso para você. Ela mostrou um desenho de um pão e uma casa sob um céu azul. A inocência na expressão da filha trouxe um breve sorriso ao rosto de Paulo, mas a tensão entre os adultos continuava. Renata olhou para a filha e então para Paulo. É sobre isso, não é? Um sonho que nem todos dividem. Às vezes, eu sinto que estou perdendo você, assim como aconteceu antes. A vulnerabilidade em sua voz cortou Paulo por dentro. Ele se aproximou dela, tocando seus ombros. Eu não quero te perder. É hora de encontrar um caminho que funcione para nós. Onde você não tenha que carregar essa carga sozinha. O olhar dela suavizou por um momento, mas havia uma hesitação. E se você decidir largar tudo isso e me deixar com a hipoteca? Como posso confiar que você não vai se perder no seu sonho? As palavras dela pairaram no ar, e Paulo percebeu a verdadeira gravidade do momento. Estava na hora de se abrir completamente. Eu posso deixar isso tudo, Renata. Se for preciso. Mas me ajude a encontrar o que realmente valorizamos. E juntos, em vez de separados. Ela o olhou profundamente, as emoções à flor da pele. Mas você realmente é capaz de fazer isso? De abrir mão do seu sonho? Ele sabia que estava no limite de uma transformação. O que ele faria a seguir definiria não só seu futuro, mas a base da relação que tanto prezava. A tensão era palpável, e o destino se desenhava diante deles. Nesse instante crucial, Paulo percebeu. Era mais do que uma escolha, era uma declaração de amor. Estariam prontos para enfrentar isso juntos? E se ele realmente tivesse que abrir mão de seus desejos para salvar o relacionamento? Paulo sentia as palavras pesarem como se fossem pedras em seu peito. Cada vez que tentava falar, o medo de magoar Renata o paralisava. A vida que haviam construído juntos estava à beira de um precipício, e a discussão do futuro parecia mais complexa do que qualquer receita que ele tivesse criado na padaria. Ele respirou fundo, tentando reunir a coragem necessária para se abrir. Renata, eu só quero ser honesto com você. Não tenho todas as respostas, mas não quero que você sinta que está sozinha nessa. O seu peso é meu peso também. Ela se virou, os olhos brilhando com a mistura de dor e esperança. E se a sua honestidade não for suficiente? E se abrir mão do seu sonho for apenas uma forma de evitar o que precisamos encarar? A vulnerabilidade em sua voz o atingiu em cheio, e ele percebeu que o que ela mais queria era segurança. Uma construção sólida entre eles, onde os medos não importassem. Eu nunca pensei que ao buscar um sonho, eu estaria te deixando para trás, disse ele, a voz trêmula. Eu achei que estaríamos juntos nessa, que você se sentiria parte de cada passo que eu dava. Um silêncio pesado caiu entre os dois. O som da risada de Alice ecoou na distância, coreografando um contraste entre a inocência e a realidade dolorosa da vida adulta. Paulo sentiu o desejo de se levantar e ir até ela, de colar a sua família de volta, de juntar o que estava se despedaçando. Se eu abrir mão, o que será de mim? O que será do que construí? Renata questionou, a expressão tensa. E você, Paulo? Essa vitória trouxe tantas oportunidades, mas eu não consigo enxergar um futuro brilhante se estamos assim, nesse impasse. Não quero só que você enxergue. Quero que você sinta que está comigo, que somos uma equipe, ele sussurrou, um calor crescente na sua garganta. Eu preciso da sua visão. Do seu sonho também. A padaria é minha paixão, mas isso não significa que precisamos escolher entre um sonho e outro. Renata hesitou, buscando alguma fagulha de transmissão emocional. Enquanto observava a luz do sol entrar pela janela, uma ideia lhe ocorreu. Talvez seja a hora de adaptarmos nossos sonhos. Ela se afastou da janela e sentou-se perto dele, mais próxima, como se tentasse deixar a distância entre eles para trás. Não estou dizendo que você deve desistir da padaria, mas quem sabe ao invés de transformar seu sonho em um fardo, nós podemos torná-lo parte do nosso novo caminho, algo que inclui nossa família? Os olhos de Paulo brilharam. E como poderíamos fazer isso? Juntos, eu quero. Lancemos algo novo. Um evento na padaria, mostra para as receitas que fazem parte da nossa história. Assim nós vamos criar momentos e memórias, ao invés de deixar as oportunidades me consumirem, sugeriu Renata. A ideia começou a tomar forma, preenchendo o ar carregado de tensão com uma centelha de esperança. Paulo sentiu a energia da conversa mudar, como se um novo amanhecer estivesse surgindo entre eles. Podemos fazer isso, puxa, isso poderia funcionar. Eles começaram a discutir as ideias, o que poderia dar certo.
alignaram seus objetivos, como dois vaqueiros em busca de segurança numa fazenda antes de uma tempestade. Cada palavra trocada trazia um alívio, como se lentamente os dois fizessem as pazes com o próprio desejo e as necessidades um do outro. O dia passou entre risadas e planos fervilhantes. Mas, enquanto ele estava prestes a se sentir tranquilo, algo no fundo de sua mente começou a ecoar. A hipoteca, a pressão, o que ocorreria com o investimento. A possibilidade de perder a estabilidade. A diversão foi bruscamente interrompida quando o celular de Paulo vibrou sobre a mesa. O número desconhecido chamava, e um frio na barriga o fez hesitar. Ele atendeu, confuso sobre o que poderia ser. A voz do outro lado da linha era familiar, mas carregava um tom urgente. Paulo, você precisa saber de algo. Tem a ver com a padaria e um investimento que pode mudar tudo. Os olhos de Renata encontraram os dele, instantaneamente preocupados. Uma sombra passou por seu rosto, e a pergunta pairava entre eles. Dilacerante. O que poderia ser tão importante a ponto de alterar o que eles estavam lutando para construir? Enquanto a expectativa crescia, Paulo percebeu que, embora estivessem se aproximando, um novo desafio estava prestes a testá-los mais uma vez. E ele precisava saber. Paulo levou um momento para processar as palavras impactantes que soavam tão claramente do outro lado da linha. Sua mente estava em turbilhão, como uma massa de pão que não sabia se queria crescer ou se afundaria na forma. O que significava aquilo? Um investimento? O que ele tinha de tão urgente a compartilhar? Quem está falando? Ele se forçou a perguntar, tentando controlar a ansiedade que estava tomando conta do seu corpo. É o Júnior, seu antigo amigo de faculdade. Olha, eu não sei como te dizer isso, mas algo grande está acontecendo em relação à padaria. Precisamos conversar. Renata prendeu a respiração, seus olhos passando de dúvida para medo. A tranquilidade que eles haviam construído nos últimos minutos despencou repentinamente, e a segurança que pareciam ter encontrado estava novamente escorregando para longe. Mas que tipo de algo, Júnior? Paulo sentiu o batimento acelerado do coração, sua mente buscando respostas. O silêncio que se fez do outro lado da linha não parecia nada bom. Eu preciso que você venha até mim. É sobre um investimento que teve um impacto direto na sua padaria. É complicado, mas se você não agir logo, pode perder tudo. O tudo arranhou uma ferida aberta em Paulo. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar. A ideia de perder a padaria era como um golpe na barriga, um pensamento que não queria acreditar, mas que devorava seu coração. Já está tudo arranjado, Júnior? O que posso fazer? A voz dele estava mais firme agora. Ele percebeu que tinha uma escolha, se deixar levar pelo pânico ou enfrentar aquele desafio de frente. Eu te explico quando você chegar aqui. Não é algo que posso contar por telefone, cara. É sério. Te espero na antiga faculdade em 1 hora? Paulo assentiu automaticamente mesmo sem perceber. Desligou o celular e olhou nos olhos de Renata. Era como se ele tivesse revelado uma verdade sombria, e o medo estava visível nos traços do rosto dela. Paulo, o que foi isso? O que ele disse? Renata parecia uma garotinha perdida, a fragilidade transparecendo em cada palavra. Aparentemente, algo está acontecendo com a padaria. Um investimento, algo que pode mudar tudo, ele respondeu, os dedos nervosos esfregando a mesa. Renata balançou a cabeça, montando um quebra-cabeças no íntimo. E se for muito maior do que imaginas? E se as coisas saírem do controle? A angustiada pergunta fluiu serenamente, mas com uma força que puxava a alma dele. Precisamos ir até ele, Renata. Eu não posso ignorar isso. Nossos sonhos, nossa família, tudo poderia estar em jogo. Ela respirou profundamente, o olhar vacilante, mas uma nova determinação emergia por trás da confusão. Então vamos. Mas Paulo, o que você fará se isso se transformar em um pesadelo? Se as promessas de investimento se tornarem uma nova dívida? A pergunta surgiu como um trovão, e Paulo não tinha certeza de como responder. Os medos que enfrentavam juntos eram tangíveis, como a massa do pão à espera de levedar. Mas havia uma faísca de esperança lá profundo, e ela poderia ser o ingrediente secreto que precisavam para superar. Renata se levantou, como se a vida quisesse entrar no momento. Vamos, não teremos respostas aqui. Os dois saíram juntos, cada passo soando como o eco de uma nova jornada. O caminho até a faculdade parecia mais longo, e as nuvens carregavam um peso que podia ser sentido em seus corações. Por um instante Paulo olhou pela janela do carro e viu Alice brincando no parque, e a imagem dela o motivou. Ele precisava ser forte por ela, pelo que construirão juntos. Mas e se o dia que se aproximava trouxesse mais perguntas que respostas? E se a revelação de Júnior mudasse tudo? A expectativa alta pairava como a neblina de uma manhã,
misturando esperança com o medo do desconhecido. Olhando para Renata ao seu lado, ele se perguntou se estariam prontos para o que vem a seguir. O estacionamento da antiga faculdade estava vazio, mas a atmosfera pulsava com um peso inexplicável. Paulo e Renata saíram do carro, os passos hesitantes ecoando no chão de concreto. O prédio, que um dia foi um símbolo de seus melhores anos, agora se destacava como um lembrete de decisões passadas. Você acha que ele está certo sobre isso? Renata perguntou, seu olhar preso nas nuvens escuras que se formavam no céu. Não sei, mas uma coisa é certa, não vou ficar parado. Precisamos descobrir o que está acontecendo, Paulo respondeu, tentando infundir confiança em sua própria voz. Ele sabia que a dúvida poderia corroer suas esperanças, e não tinha espaço para isso agora. Ao entrarem, o ar gelado do corredor trouxe lembranças. Risos, noites de estudo e promessas sobre o futuro. Tudo parecia longínquo. Eles seguiram em direção à sala onde se encontrariam com Júnior, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegaram à porta, Paulo hesitou por um momento. E se a conversa que estava prestes a ter mudasse tudo? Paulo? Renata murmurou, puxando-o de volta à realidade. Você está bem? Sim, só um segundo. Vamos enfrentar isso juntos, ele disse, tomando ar para embalar a coragem que precisava. Tinha que acreditar que, independentemente da verdade, eles estariam juntos na luta. Ele empurrou a porta e entrou. Júnior já estava lá, com uma expressão que misturava preocupação e urgência. Obrigado por virem. Precisamos conversar e rápido. Paulo sentiu um frio na barriga. Sobre o que exatamente? A tensão era palpável, e Renata ficou ao lado dele, ajustando a postura para mostrar que estariam juntos, não importava a situação. É complicado, Júnior começou suas palavras pesadas. A situação da padaria é crítica, e um grupo está tentando comprar a sua parte. Eles sabem que você não está em uma posição forte agora. E tem algo mais. Paulo olhou nos olhos de Júnior, tentando captar a gravidade dele. O que você quer dizer com sabe que estou em uma posição fraca? Fui informado de que suas finanças estão muito mais complicadas do que você imagina. Estão pressionando sua esposa com dívidas, Paulo. E eu não sei como te dizer isso, mas ela não estava totalmente honesta sobre a situação. As palavras caíram como um tronco pesado. Renata olhou para Paulo, um misto de choque e desamparo se espalhando em seus olhos. O que você quis dizer com isso? Paulo forçou a voz, mesmo que sua mente estivesse em um furacão. O que mais ela escondeu? Ela teve que lidar com muita coisa sozinha. Algumas dívidas foram acumuladas que ela não queria que você soubesse e pode chegar ao ponto de perder tudo se você não agir agora. O grupo que está interessado na sua padaria, eles também querem a casa. A realidade bateu como um golpe de um punho fechado. Paulo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Renata levou a mão à boca, os olhos marejados. Ele percebeu que a tempestade que estava enfrentando não envolvia apenas sua padaria, mas a própria vida que haviam construído juntos. Eu não posso acreditar que ela escondeu isso de mim, ele murmurou, a voz trêmula. Como bem poderia? Por que não falou antes? Ela estava tentando proteger você e Alice, Paulo. O medo do fracasso pode ser paralisante, ainda mais quando se trata de família, Júnior respondeu, a compaixão borrando a dureza de sua revelação. Paulo ficou em silêncio, uma onda de emoções o invadindo. A angústia, a traição, a impotência se misturavam em um único pensamento. Tudo poderia desmoronar. E enquanto sua visão se embaçava, a única certeza que restava era a de que precisava agir. Precisava conversar com Renata e entender os próximos passos. Precisamos ir, disse Paulo, a voz decidida e nervosa. Temos que falar sobre isso, a verdade precisa vir à luz. Ele virou-se para Renata, ansioso pelo que ela diria. Mas antes que pudesse continuar, suas palavras ficaram presas. Ele sabia que um turbilhão de perguntas e revelações esperava por eles. Um caminho perigoso se estendia diante deles e a única certeza era a inquietude que os unia. O que mais seria revelado nessa história? E como eles enfrentariam o abismo que se abria a seus pés? Paulo e Renata saíram da sala com os corações acelerados. O corredor parecia se estender eternamente, como se cada passo os levasse mais longe da segurança que conheciam. A expressão de Renata era uma máscara de emoções contraditórias, os olhos brilhando com lágrimas que ela lutava para conter. Paulo, o que vamos fazer? Não consigo acreditar que ela não me contou. Sua voz mal saía, trêmula, quase sufocada pelo peso da descoberta. Eu preciso falar com ela, Paulo respondeu, a determinação tomando forma em seu peito. A ideia de confrontar Renata o enchia de receio, mas ele sabia que não poderia deixar a situação apodrecer mais. Não podemos deixar isso se deteriorar.
Eles saíram da faculdade e o ar fresco da rua parecia um alívio temporário, mas a realidade continuava a pesar sobre eles. A quantidade de perguntas não respondidas pairava como uma sombra, e enquanto atravessavam o estacionamento, a brisa fria trouxe um leve toque de esperança. Estava na hora de encarar a verdade. Assim que chegaram em casa, o silêncio era quase ensurdecedor. Paulo respirou fundo, sentindo seu coração acelerar. Ele se virou para Renata, que ainda parecia distante, perdida em seus próprios pensamentos. Renata, precisamos conversar. Agora, ele disse, a voz firme, mas a insegurança transparecendo entre as palavras. Antes que ela pudesse responder, as portas da sala se abriram e Alice apareceu. A filhinha deles, com seus olhos curiosos e um sorriso inocente, iluminou o ambiente. Oi, papai. Oi, mamãe. Você trouxe alguma coisa para mim? Paulo agradeceu mentalmente por um momento de luz em meio à escuridão. Ele se agachou e abriu os braços. Oi, meu amor. Tava com saudade. Alice correu, e ele a abraçou forte, como se o ato pudesse tirar um pouco do peso de seus ombros. Renata também se aproximou, envolvendo as duas criaturas amadas em um abraço que exalava proteção. Mas, enquanto isso, a tensão continuava a pulsar dentro do peito de Paulo. Você se lembrou do que eu te pedi para fazer hoje, né? Paulo tentou sorrir, mas o esforço era evidente. Sim, papai. Fui lá no parque e brinquei. Alice respondeu, cheia de vida. Renata lançou um olhar a Paulo, e naquele instante, ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Precisava falar, precisava esclarecer. Filha, você quer ir brincar ali fora enquanto a gente conversa um pouquinho? Alice assentia ainda ativa, e correu em direção ao quintal. Assim que a porta se fechou, o silêncio que reinou fez Paulo sentir que poderia escutar até mesmo seu coração batendo. Renata, Paulo começou, mas as palavras falharam. Ele viu na expressão dela que o medo já estava estabelecido. Sinto que você me escondeu algo muito grande. E isso me machuca. Ela desviou o olhar, a fragilidade à vista. Eu só queria proteger você, proteger a nossa família. Você não entende o medo que eu senti ao encarar tudo isso sozinha? Sua voz tremia. Mas nós sempre dissemos que enfrentaríamos tudo juntos, não disse? Essa verdade precisa vir à luz, caso contrário, o que nós temos vai se desfazer diante de nós. Sua voz era baixa, mas cada palavra fazia ecoar a seriedade do momento. O tempo parou enquanto tudo o que haviam construído parecia se desmoronar lentamente. Renata ficou em silêncio por alguns instantes, então, observando cada detalhe da expressão dele, ela finalmente falou. Tem algo mais que preciso te contar. Os olhos dele se abriram. A esperança e a ansiedade colidiram. O que mais poderia ser revelado? Qual seria o impacto disso em suas vidas? Ele precisava saber agora, antes que o abismo se tornasse insuperável. Quem é ele? Paulo perguntou, sem querer acreditar que mais do que apenas dívidas poderia estar em jogo. E com aquela pergunta, o verdadeiro furacão estava prestes a começar. A sala estava envolta em um silêncio opressivo. As paredes pareciam se fechar em torno de Paulo, enquanto o olhar penetrante de Renata buscava por palavras que ainda não estavam prontas para serem ditas. O instinto dele era de agir, mas o peso da verdade pairava no ar como uma nuvem escura. Paulo. Renata suspirou, as palavras lutando para sair. É muito mais complexo do que você imagina. Ele balançou a cabeça, sentindo que a angústia aumentava a cada segundo. Complexo. Como pode ser mais complexo do que eu já imagino? O que pode ser tão grave assim para você esconder de mim? Renata parecia hesitar, as mãos inquietas mexendo uma com a outra. O rosto dela, que costumava exalar conforto, agora transparecia pânico. Ele viu as lágrimas prestes a brotar novamente, e isso só fez seu coração apertar mais. Eu larguei meu emprego, Paulo. Foi isso que fiz, ela declarou finalmente, a voz falhando ao passar pela dor da confissão. E não só isso, mas eu fiz isso por uma razão. Ele me prometeu uma nova oportunidade. Paulo deu um passo para trás, como se fosse atingido por um soco. Um novo emprego? A quem você está se referindo? O que você quer dizer com ele? Um colega de trabalho dizer que ele era só isso é um eufemismo. Eu me envolvi com ele, Paulo. Eu acreditei que ele poderia me ajudar a levantar a nossa situação financeira. A voz de Renata vacilava enquanto as palavras se precipitaram para fora, como uma torrente incontrolável. A revelação sibilou pelo ar perfurante, cortando qualquer esperança que restasse. A mente de Paulo girava, os pensamentos se armazenando em uma vasta confusão. Ele começou a visualizar as noites que passaram juntos, os sonhos que moldaram, e tudo se tornou turvo diante de seus olhos. Como você pode fazer isso? A mágoa era palpável em sua voz. Você sabia o que isso significaria para nós. Para Alice.
Ele sentiu um nó na garganta, o gosto amargo da traição na boca. Eu só queria fazer o melhor para a nossa família, Renata respondeu, a defensiva tomada por ela. Eu pensei que estava fazendo certo, que estava agindo com responsabilidade. Responsabilidade? Paulo repetiu, a indignação flamejando nele. Você realmente acha que deve isso a qualquer um? E agora estamos aqui, sem dinheiro e com uma hipoteca. E esse novo apenas nos deixará em uma situação pior do que a anterior. Ela finalmente deixou as lágrimas correrem livremente, e a imagem dela, uma mulher quebrada, partiu seu coração. Era difícil entender como algo que um dia foi tão bonito acabará em um labirinto de mentiras e desespero. Desculpe-me, por favor. Eu não sei como isso aconteceu. Eu perdi o controle, Paulo. E agora não sei o que fazer. Renata estava vulnerável, e cada palavra que ela pronunciava parecia um grito de desespero. A consciência do peso da verdade os afundava no chão. As promessas que fizeram um ao outro eram agora ecos distantes. Ele olhou para Renata e por um momento, foi como se o amor que ainda existia entre eles lutasse contra a dor, uma guerra silenciada. Não sei se posso continuar assim, Paulo disse, a voz quase um sussurro. Precisamos encontrar um caminho, mas não sei por onde começar. Então, um estrondo de batidas à porta os fez saltar. Um pressentimento sombrio tomou conta dele. O que mais poderia acontecer agora? Paulo, quem poderia ser? Renata perguntou, seus olhos arregalados de medo. Ele fez um gesto para que ela ficasse em silêncio e caminhou em direção à porta, cada passo pesado como chumbo. O que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo novamente, e ele se perguntava se realmente estava pronto para isso. A verdade poderia estar batendo na porta, mas qual seria o seu custo? Paulo parou em frente à porta, o coração acelerado. As batidas continuavam insistentes, como laços se apertando à sua garganta. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, enquanto Renata observava silenciosamente, o rosto pálido e os olhos marejados. Não era o momento certo para enfrentar o desconhecido, mas havia algo no fundo de sua mente que dizia que ignorar aquela situação só aumentaria a dor. Eu vou abrir, ele murmurou, decidindo que ignorar não era uma opção viável. Ele virou a maçaneta e a porta se abriu lentamente, revelando um homem alto e robusto, com uma expressão severa e uma pasta de couro sob o braço. Você é Paulo? O tom do homem era autoritário, cortante. Sou. O que você quer? Paulo respondeu, tentando esconder a inquietação que crescia em seu peito. Estou aqui para entregar uma notificação. Temos um mandado de despejo para sua residência. A hipoteca não foi paga e o banco está agindo. As palavras do homem foram como um balde de água fria jogado em cima dele. A realidade que até então se escondia nas sombras agora se expunha em plena luz. Não, isso não pode estar acontecendo. Paulo olhou para Renata, que estava paralisada, uma expressão de horror em seu rosto. Nós já estamos trabalhando para resolver isso. Não importa. O homem cortou sua fala, a paciência claramente se esgotando. Essa é a última notificação. Se você não regularizar sua situação em 5 dias, terá que deixar esta casa. As palavras ecoaram pela sala, um alarme sendo disparado. A sensação de impotência se alastrou. Ele queria gritar, protestar, mas as palavras não saíam. Tudo o que conseguiu fazer foi fechá-la devagar, enquanto o peso da gravidade do momento o assolava. Renata, por outro lado, parecia ter despertado de um pesadelo. Ela caminhou até Paulo, a voz baixinha, quase um sussurro. O que faremos agora? Não sei. Renata, ele estava em um labirinto de frustração e desespero. Você acha que eu não tenho tentado? E agora isso? Como vamos sair dessa? Paulo, eu preciso de você ao meu lado agora mais do que nunca, Renata insistiu, o tom de desespero crescendo em sua voz. Eu reconheço o erro que cometi. Essa situação é resultado da minha falta de responsabilidade, mas precisamos encontrar uma solução juntos. O olhar dela, repleto de culpa e ansiedade, atingiu algo profundo dentro dele. Ele ainda sentia a dor da traição, mas ao mesmo tempo a força do amor também pulsava, desejando reconstruir o que estava partido. Precisamos de um plano, ele finalmente disse, cada palavra soando como se estivesse cravando um prego em uma tábua frágil de esperança. Renata sentiu, a determinação começando a brilhar através do desespero. Eu posso tentar conversar com os credores. Eles podem ser mais compreensivos se nos explicarmos e eu também posso procurar um emprego temporário. Qualquer coisa que ajude, Paulo completou, a determinação crescendo no silêncio que se instalara. Mas, antes que pudessem traçar qualquer plano, o celular de Renata vibrou em cima da mesa, interrompendo o momento. Ela olhou para a tela e suas feições mudaram instantaneamente, a mão tremendo enquanto ela aceitava a chamada. É ele, murmurou, o medo evidente na sua voz.
Os olhos de Paulo se arregalaram, um turbilhão de emoções passando através dele. O que você vai dizer? Paulo perguntou, um nó na garganta. Ela respirou fundo, o olhar fixo no vazio. Preciso atender. Posso explicar tudo, mas e se ele souber que eu estou em apuros? E se você ficar mais envolvida do que já está? Paulo estava preocupado, a insegurança tornando-se quase insuportável. O peso do momento os envolvia mais uma vez. Eles estavam à beira de uma nova escolha, uma nova verdade prestes a se desdobrar. O que Renata diria nessa conversa? E qual impacto isso teria sobre o futuro incerto que se desenhava diante deles? A tensão pairava no ar como uma tempestade descontrolada. Renata hesitou, mas a mão ainda tremia quando atendeu a chamada. Alô? A voz dela era um fio, mas cada palavra soava como um eco profundo de suas inseguranças. Paulo observava, o coração apertado, quase sem respirar. Ele se perguntava se deveria intervir, se deveria arrancar o telefone das mãos dela antes que as coisas ficassem ainda mais complicadas. A expressão de Renata alternava entre a culpa e o medo, e isso deflagrou para um desespero silencioso. Ela estava prestes a se expor novamente a uma realidade que traria mais dor. Do outro lado da linha, a conversa se desenrolava em sussurros. Renata tentava manter a voz firme, mas ele podia perceber a fragilidade. O que quer que tivesse a dizer seria o passo que poderia levá-los a um novo abismo, ou talvez a única saída, a verdade. Olha, eu preciso de um momento para resolver algumas coisas, ela disse, fazendo uma pausa longa, como se as palavras queimassem em sua garganta antes de continuar. A situação não está boa, mas prometo que posso explicar tudo depois. Paulo não pôde evitar e começou a se aproximar, os olhos fixos nela. Ele queria ser o apoio, mas ao mesmo tempo, o medo da traição, por mais injusto que fosse, ameaçava tomar conta de seus pensamentos. Finalmente, Renata desligou a ligação e se virou para Paulo. Ele quer me ajudar, mas o que vou dizer? Como posso explicar tudo isso? Eu tenho medo. A voz dela se quebrou, e as lágrimas começaram a escorregar pela sua face. Paulo sentiu seu próprio coração despedaçar. Ele queria abraçá-la, mas não sabia se isso seria suficiente. Renata, juntos somos mais fortes, e você não precisa enfrentar isso sozinha. Se ele realmente está disposto a ajudar, precisamos ser sinceros. Renata assentiu, fazendo um esforço para se recompor. Você tem razão. Mas o que faremos agora com o mandado de despejo? Devemos agir rápido. O desespero a impulsionava e a energia entre eles começava a mudar. Estava na hora de unir forças. Vamos criar um plano, disse ele, a voz se firmando em determinação. Podemos fazer um levantamento do que temos, tentar negociar as dívidas. Você se lembra daquela lista que fizemos quando começamos a padaria? Vamos usá-la novamente. Cada passo importa. Eles começaram a discutir os detalhes, a tensão começando a ser substituída por esperança. Renata pegou uma folha em branco e com mãos trêmulas começou a escrever. Contas, prioridades, o que precisamos devolver em primeiro lugar. Cada palavra era uma peça que montava o quebra-cabeça daquela nova jornada. Os dois se sentaram à mesa, e ao lado, Alice apareceu novamente. O que vocês estão fazendo? Ela entrou cheia de energia, como um raio de sol em meio a nuvens escuras. Estamos planejando algo legal. Algo que nos fará felizes de novo, Paulo respondeu, tentando oferecer um sorriso encorajador à filha. Alice virou a folha e começou a rabiscá-la com suas canetinhas coloridas, desenhando uma casa com um jardim florido. Olha, nossa casa linda! Ela disse, enquanto mostrava as flores a eles. Paulo e Renata trocaram olhares. A pureza da infância deles parecia ser a chave para recomeçar. A ideia de que a felicidade existia em meio à dificuldade acendeu uma luz interna. Nós vamos fazer isso, Alice. Vamos criar a melhor casa do mundo, Paulo prometeu, sentindo a força que precisava. E a padaria também. Renata completou, colocando a mão na barriga, onde crescia uma alegria abandonada. Nosso lar é aqui, e juntos podemos enfrentar esses desafios. Os três estavam agora unidos em um propósito. Ok, mamãe, então vamos fazer bolos e pães juntos. Assim vamos ganhar dinheiro, disse Alice, seu otimismo inabalável impossibilitando que o peso do mundo se sobrepusesse. Isso é uma ideia incrível. Renata sorriu, enquanto as cores desenhadas pela filha pareciam ganhar vida. Nos dias que se seguiram, eles trabalharam incansavelmente. Renata contatou os credores, Paulo adotou um emprego temporário e juntos começaram a criar novos produtos para a padaria que se tornavam cada vez mais populares na vizinhança. O pavilhão de frustração transformou-se em combustível.
Um renascimento ocorrendo, enquanto as receitas traziam alegria e uma nova perspectiva de vida. Finalmente, em uma manhã ensolarada, eles receberam uma visita de um investidor que havia ficado interessado no trabalho que Paulo estava realizando. O encontro trouxe novas oportunidades que ramificaram o caminho que planejavam seguir juntos. Aquele dia foi emblemático. Ao ver Paulo e Renata lado a lado, construindo um sonho, mesmo entre os desafios, Alice vislumbrou que era um lar alimentado por amor e colaboração. E quando a noite chegou, o silêncio dentro deles era confortável. Sentados juntos no sofá, com Alice já dormindo, Renata olhou para Paulo e respirou fundo. Eu sei que falhei, mas você me deu uma segunda chance. Vou fazer melhor a partir de agora, vamos ser uma equipe sempre. Paulo sorriu, não porque o medo estava completamente afastado, mas porque ambos estavam dispostos a lutar por cada passo do caminho. Juntos, Renata. Por nós e pela nossa família. A noite se despedia de um novo começo, onde a confiança renascia como pão fresco assado na padaria. E a casa, agora repleta de risos e sonhos compartilhados, era de fato um lar. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a levar mais histórias como essa para você. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal com suas ações. Somente os verdadeiros fãs de histórias emocionais entenderão a importância de garantir que estamos juntos nessa jornada.